Substituídos por órgãos artificiais, que são pessoas, grupos de pessoas que ninguém elegeu. Nunca. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta nem um pouco deles, mas ainda assim eles existem. Um desses grupos é a mídia. Quem foi que elegeu eles? Como é que eles têm tanto poder, um poder quase de monopólio sobre a mente de vocês? Eles podem estuprar a mente de vocês. Mas quem os elegeu? Como pode? Como é que eles têm tanto poder? Como é que eles têm a ousadia de dizer o que é bom ou ruim para o presidente que vocês elegeram, o seu governo? Quem diabos eles são? Spiro Agnew, que era odiado pela esquerda liberal, os chamou de tropa de snobs sem vergonha. E é exatamente o que eles são. Eles pensam que sabem das coisas, mas eles não sabem nada. O nível de mediocridade em grandes agências como The New York Times, redes de rádio e TV, lhes é dito que não sejam jornalistas excelentes. Eles precisam ser jornalistas medíocres, porque assim é mais fácil sobreviver, não existe concorrência. Eles vão ter um ótimo salário de $100 mil por ano e é isso aí. Se um ali é melhor do que o outro, isso já não importa mais, desde que eles sorriam para a câmera e façam o trabalho deles. É isso aí, não há concorrência entre eles. Estruturas de poder. Elas são lentamente erodidas pelos órgãos e grupos de pessoas que não têm nem qualificação e nem a vontade do povo para permanecer no poder. E ainda assim eles ficam no poder. E junto com isso existe outro processo. Fiscalização, sistema judicial. A organização é erodida. Nos últimos 20 ou 25 anos, se você assistir os filmes antigos e compará-los com os novos, vai perceber que nos filmes novos, os policiais ou oficiais do exército americano parecem burros, raivosos, psicóticos, paranoicos, mas o criminoso parece um cara legal, gente boa, que fuma maconha, que se injeta, que usa drogas, que é retratado como um ser humano bonzinho, criativo, mas que virou bandido porque a sociedade o oprimiu, enquanto que os militares são sempre retratados como pessoas burras, maníacos por guerra, e os policiais aparecem como porcos. Um policial rude que abusa do poder. Isso é geral, todos retratados dessa forma. Ou seja, estimular o ódio, a desconfiança para com as pessoas que devem proteger. Os que têm o dever de cumprir com a lei e a ordem. Ou seja, um relativismo moral. O processo Ângelo Bono durou 2 anos em Los Angeles. E ainda assim há alguns advogados que dizem, olha, na verdade o cara era um bom sujeito. Algumas testemunhas disseram, eram criminosos. Disseram, não, olha, ele era um cara legal. Um dia eu pedi para ele queimar a casa do meu inimigo e ele não quis. Não, ele era legal. Erosão. Uma erosão devagar dos princípios morais básicos. Onde o criminoso não é bem um criminoso. Não, ele é um réu. Mesmo que sua culpa esteja provada. Ele sempre terá o benefício da dúvida. Matar ou não matar? Ser ou não ser? Está escrito, não matarás, não é? Mas talvez isso não se aplique necessariamente a um assassino. Não assassinarás, talvez devesse ser assim. Talvez, não? Bem, relações trabalhistas. Nesta etapa, dentro de 15 ou 20 anos, até aqui já destruímos os elos naturais estabelecidos de negociação entre patrão e empregado. A clássica teoria marxista-leninista de troca natural de bens. Se uma pessoa tiver 5 sacas de cereais e a outra tiver 5 pares de sapatos, aqui haverá uma troca natural, sem dinheiro, estão negociando entre si. Então vem a introdução de uma terceira pessoa, um estranho que não tem nada a ver com essa relação interpessoal. Ele dirá, não dê a ele as 5 sacas de cereal, dê para mim. E você dê para mim os seus 5 pares de sapato.
e eu vou distribuir de maneira justa. Isso é o fim da economia e a morte da troca natural, a morte do comércio. Bem, os sindicatos foram estabelecidos há 100 anos atrás e o objetivo era melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores, proteger dos patrões que estavam abusando de seu direito só porque tinham mais dinheiro. De fato, naquela época, a princípio o movimento dos sindicatos funcionou bem, mas o que vemos agora é que o processo de negociação não está mais funcionando. Não funciona mais na base do compromisso, que de fato leva para a melhora das condições de trabalho, aumento do salário. O que estamos vendo hoje é que depois de cada greve prolongada deles, os trabalhadores perdem. Mesmo que eles consigam um aumento, já não compensa mais por causa da inflação e do tempo perdido. E além disso, milhões de pessoas sofrem com essas greves. Porque hoje em dia a economia é interdependente. Está tudo interligado como um único corpo. Se antes os metalúrgicos, digamos 100 anos atrás, podiam entrar em greve e ninguém sofreria, agora é impossível. Se os lixeiros entrarem em greve, hoje em dia, toda a cidade vai ficar fedendo. Quer dizer, ninguém executará o serviço. Em Quebec, uma vez, os eletricistas entraram em greve, no meio do inverno. No inverno lá, as pessoas podem morrer congeladas. Eles aumentaram o salário? Não, eles perderam. Mas quem ganhou com isso? Os líderes do sindicato. E quais são os motivos de uma greve? Melhorar as condições de trabalho? Não. É claro que não. Então qual é? Ideologia. Para mostrar aos capitalistas, eles dizem, não? E a horda obediente de trabalhadores como ovelhas seguem essas pessoas. E as obedecem. Por quê? Porque se desobedecerem, bem, você sabe o que acontece, não? Assassinatos, caminhoneiros baleados pelos próprios piqueteiros. Em Montreal eu vi com os meus próprios olhos, quando eu era repórter da CBC, a agência canadense de reportagem internacional, quando operários de uma fábrica de aeronaves destruíram computadores e equipamentos da fábrica. Então a administração contratou os furagreves e os carros deles foram virados de ponta cabeça e queimados. As casas deles foram queimadas, os filhos deles foram intimidados. E tenho certeza de que houve vítimas. Por quê? Para melhorar as condições dos trabalhadores? Não. Ideologia. Então é isso que basicamente acontece. Ou seja, pode ou não acontecer com a ajuda da União Soviética. Mas as tendências naturais também são muito aproveitadas pelos sistemas de propaganda soviéticos. Mas como? Sempre que um sindicato entrar em greve, temos um influxo de propaganda, mídia de massa, disseminação ideológica. E as pessoas repetem isso como papagaio. Sim, o direito dos trabalhadores. Direito de quem? Dos trabalhadores? Não! A única liberdade do trabalhador, que é vender a sua força de trabalho, de acordo com o seu próprio desejo, é tirada deles. E por quem? Pelo chefe do sindicato. Lhes é outorgado poder e uma responsabilidade. Eu não quero vender o meu trabalho por $2,50 por hora, mas por $2. A minha liberdade está sendo negada. Eu não tenho o direito. Eu sei que se eu vender meu trabalho por $2 por hora e não por 3, eu vou concorrer melhor do que o outro cara, que é preguiçoso e ambicioso. Eu não preciso de $3, eu preciso apenas de 2. Não, eles foram forçados a acreditar pela mídia, pelas empresas, por agências publicitárias, de que precisam de mais e mais. Vocês já viram algum comercial de TV dizendo para vocês consumirem menos? Não. Não, de jeito nenhum. Se você precisa de um carro de 6 cilindradas ou não, você tem que comprar. E comprar rápido. Quando eu vinha dirigindo para cá, na estação de rádio local, o locutor empolgado dizia: "Porra, venha, economize, economize. Aqui tem uma liquidação de meias calças." Economizar? Comprando mais? Estão vendo só? Claro, seria muito ingênuo esperar que a KGB obrigasse a agência publicitária a fazer uma propaganda maluca dessas. Claro que não. Mas o que nós fazíamos quando eu trabalhava para Novosti
é que nós atolávamos as editoras, organizações estudantis, grupos religiosos com literatura sobre luta de classes. Às vezes diretamente com propaganda comunista. E às vezes com propagandas de aspirações legítimas da classe operária. Sobre melhoria de vida, igualdade, olha só. E o presidente Kennedy uma vez disse: minha gente, a América tem que acreditar que as pessoas nasceram iguais. Será que há alguma menção na Bíblia ou em alguma outra escritura sagrada? Ou em qualquer religião? Se você não acredita, vá à biblioteca e busque. Não há uma só palavra sobre igualdade, mas sim o oposto. Diz que por nossas obras Deus nos julgará. O que nós fazemos é que é importante. O mérito, as nossas obras. É impossível legislar igualdade. Se você quer ser igual a eles, você tem que lutar por isso. Você tem que merecer. E foi assim que nós construímos a nossa sociedade. No princípio louco de igualdade. As pessoas são iguais, eles dizem. Mas vocês sabem que isso é mentira. Algumas pessoas são altas e burras. Outros são baixos, carecas, mas inteligentes. Algumas... Se nós as fizermos... Se as fizermos iguais à força, se impusermos o princípio de igualdade como fundamento da nossa estrutura social, é o mesmo que construir uma casa na areia. Cedo ou tarde ela vai desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E nós, os propagandistas soviéticos, estamos empurrando vocês na direção em que vocês já estavam indo. Igualdade, igualdade, sim, as pessoas são iguais. A terra das oportunidades iguais. Será verdade ou não? Pensem sobre isso. Oportunidades iguais. Deve haver oportunidades iguais para mim e para um safado preguiçoso que chegou aqui vindo de outro país e imediatamente é registrado como beneficiário de uma pensão? Eu nunca recebi um único dólar. Não, desculpe, uma vez eu recebi. Mas eu nunca me registrei para receber o seguro. Durante 13 anos eu aceitei qualquer emprego. Segurança, jornalista, taxista, qualquer coisa. Bem, eu era muito ativo, mas algumas pessoas não gostam disso. Então, por que deveríamos ter todos direitos iguais? Por quê? Equal opportunity to excel. Oportunidades iguais. Pessoas que são mais propensas a se matar, pessoas que não se cuidam, pessoas que colocam a sua vida dos outros em risco. Então, é uma coisa muito grave. Aí a gente parte agora para a estrutura social. Por exemplo, a gente tem a lei e a ordem, as relações sociais, segurança, política interna e externa. Ó, você vê o que, ó, por exemplo, na lei, por exemplo, ó, o que a gente vê muito, legislativo e na moral. A gente começa a ver imoralidade nas instituições. Vejo corrupção, vejo os interesses políticos déspotas, ou que visam apenas seus interesses, né? É uma coisa muito complicada, né? Deixa eu ver agora, parece que o chat deu Aqui que o Hugo falou, ó, eu lembro isso aí, ó. Voltei. Igual quando aquela Lamborghini ficou submersa na chuva de São Paulo, as pessoas ficaram felizes. Exatamente, né? O desejo de ver o outro se ferrar, precisa você se sentir bem. Você começa a desejar o mal para o teu próximo ficar na lama igual você. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Deu uma travada aí? Você ainda está aí? Ou... Deu, mas eu voltei, a gente voltou junto. E exatamente esse lance da estrutura social que fala sobre a lei e a ordem, em que você tem que respeitar tudo que é tipo de lei. Não importa o quão absurda ela seja. Você está entendendo a situação em que a sociedade brasileira passou? Por exemplo,
A Suzane Richthofen é um caso clássico. Como é que você pode pegar, você mata os seus pais e me vai juízes e liberam você para ir Dia dos Pais, Dia das Mães, assim, ter indulto para ficar Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Que é isso, gente? Aí tá na lei. Por exemplo. Tá na lei. Mas tá na lei, mas não é moral. Exatamente. Você entende? Por exemplo, a portaria do Mandetta com o Moro, né? A portaria interministerial de número 5, né? Dá esses poderes. A portaria 5. Então você vê esse tipo de coisa acontecer. Ah, mas tá na lei. Ah, mas é ilegal. Ah, é imoral. Mas tá na lei. Eu tô cumprindo a lei. Quando você vê aquele fiscal cometendo aquela injustiça, tá na lei. Eu tô só cumprindo ordens. O cara sempre fala isso, eu estou só cumprindo ordens. Quando o Dória veio e confiscou um monte de respirador de UTI, acho que dá 3M, o cara falou, eu só estou cumprindo ordens. Ele não quer saber se é injusto ou não. Estou só cumprindo ordens. Ele só fala isso, ó. Aí você chama o camarada de nazista, eles se aproveitam daquela lei do funcionalismo público, que você, por desacatar o funcionário público, você pode ser preso de 6 de 6 meses a 2 anos de cadeia e ainda pagar uma multa de... Sim, sim. Entendeu? Cata a autoridade pública. Tem esse também. Se eu sou servidor público, eu sou autoridade. Entendeu? Uhum, isso é muito grave. Então, você aí tem as relações sociais, que é o 2. Direitos versus obrigações, ó. Por exemplo, a nossa Constituição tem muitas vezes a palavra direito e poucas vezes a palavra obrigação. Acho que nem tem a palavra obrigação na Constituição de 88. Mas a palavra direito, você tem um direito. Eu tenho direito à educação. Porque quando você tem um direito, alguém tem que prover esse direito. Que é constitucional, você é obrigado a ganhar até aquele direito. Aí, em nome desse direito, você vale tudo por esse direito, né? Então, é uma coisa muito complicada, que nem falou, menos responsabilidade individual, por exemplo, que é muito na questão do coletivismo. O coletivismo, não, mas o coletivo, não sei o quê, e passa por cima do indivíduo, né? Isso é uma coisa muito complicada. Qual que é o seu comentário em relação a isso? Sim, porque o que acontece quando você quer saber só dos seus direitos, mas não está nem aí para os seus deveres ou obrigações, sinal que você não tem, você fica com menos responsabilidade individual. O que isso quer dizer? Que você como ser humano, você foi dotado de livre-arbítrio. Você pode até realizar certos tipos de coisa, mas você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Nas relações sociais, num país em desmoralização, você não quer saber do ônibus, você só quer saber do bônus. Você pode matar uma pessoa, mas você não quer ser presa por isso. Exatamente. E muitas acham isso normal. Aí começa a normalização. Por exemplo, quando o MST botava fogo numa estrada, botava fogo no pneu, que até vitimou uma senhora em Brasília. Eles não queriam saber se estava tirando o direito de ir e vir das pessoas que queriam trabalhar. Eles só queriam o direito deles à reforma agrária, a sei lá o que fosse, né? Os interesses pessoais deles, né? Do grupo deles. Mas eles estavam tirando o direito de outras pessoas, de terceiros, que era o quê? Do ir e vir. Então, em nome dos direitos deles, né, dos direitos daquelas pessoas, elas tiraram os direitos de outras pessoas. Para você ver até que nível a gente chega. É complicado. Aí aquela coisa aqui, ó, segurança, inteligência, polícia militar, que causa o quê? Desproteção. Você vê, por exemplo, o quanto que eles tentam desmoralizar a polícia, por exemplo. Que muitas vezes é pouco equipada, pouco treinada, pouco preparada, recebe um salário muito baixo. Às vezes são pessoas que, muitos policiais, às vezes não têm um bom treinamento, não têm um bom psicológico e tudo mais, e elas acabam sendo jogadas a toda sorte, né? Nessa situação.
Aí você vê o quanto que o PSOL prefere defender o bandido ao invés do policial. Quando morre um policial aí no Rio de Janeiro, eu já sou do Rio de Janeiro, o PSOL, os direitos humanos, vai ver que se o bandido tá bem, tá passando bem, se a família do bandido tá passando bem. Para a família do policial morto, nada vezes nada, é só escárnio. É uma coisa muito complicada, né? Então, outra coisa também aqui que eu acho que a gente poderia falar, a política interna, né? O que a gente tem muito no Brasil, os antagonismos, né? Eu falei ontem do MBL, por exemplo. Para mim, ao meu ver, o MBL é um agente de desestabilização. Eu acho que o Jair também, você também pensa dessa forma, né, Jair? O quanto que o MBL está causando uma desunião, uma ruptura, que é um processo de desmoralização. Com quem? Com a direita, no caso? Com a direita? Cara, o MBL, eu vou te falar uma verdade, eu nunca fui com a cara desses sujeitos. Nunca fui. E aqui no Rio de Janeiro estão querendo apresentar Gabriel Monteiro como a solução dos problemas do município. Tá? Ou do Rio de Janeiro ou de Niterói. Se prepara vocês aí de Niterói. Carlos Jordi, esse pessoal aí todo vai ter problemas com o MBL. Tá? Já não basta os socialistas de iPhone, vai ter também o Gabriel Monteiro do MBL. Mas o que acontece? A política interna é o quê? É partido, antagonismo, desunião. Ou seja, o que é o processo de desmoralização da política interna? Todo mundo taxar todos os políticos, todos eles, de bandidos, assassinato de reputação de boas pessoas, para que elas não acendam a política. O que foi propagado no país durante os últimos 30 anos, 40 anos, 30 anos, tá? A Constituição de 88. Que militar não pode ser político, que pessoa que tem religião não pode opinar na política, não pode pertencer a partido político. Isso foi muito difundido aqui no Brasil. Quer dizer, vocês ficam com a religião de vocês e nós ficamos com a política, porque nós sabemos como é que podemos comandar melhor o destino da nação do que vocês. Ou seja, eles falam que eles só quer ficar aquela patotinha no poder, tá? Tanto que a gente vê gente como Renan Calheiros, que está há 40 anos na política. Zé Sarney, que nasceu na política e vai morrer na política, porque Sarney ainda não morreu, tá? Mas ele é bem ativo na política, por incrível que pareça, tá? Sim. E o que acontece? Quando você se mete, você vai para a política e às vezes, você não tem... não faz parte do estamento burocrático, é um outsider, muitas vezes, eles vão pegar e vão fuçar coisas que você fez 20 anos atrás. Coisas que você falou, para te desacreditar. Entendeu? Como eles fazem no Bolsonaro. A reputação do Bolsonaro é aviltada de 24 horas por dia, desde antes de se lançar candidato. Desde os anos 90, do começo dos anos 2000, quando ele bateu boca com a Maria do Rosário, que a reputação do Bolsonaro é assassinada 24 horas por dia, né? 24 vezes 7. Então você vê isso acontecendo. Então é um dos processos da estrutura social pela política externa. E a política externa, que a gente pode falar, por exemplo, do tal do imperialismo, entre aspas, americano, né? Tem a tentativa, por exemplo, de afastar o Brasil do... Que é uma coisa assim que você vê, por exemplo, esse sentimento, por exemplo, para quem teve professor esquerdista de geografia. Eu não sei quanto tempo você terminou a escola, Jailson, mas, por exemplo, eu tinha professor de geografia que os Estados Unidos que é a Amazônia, que os Estados Unidos é o quem é bom é a China, quem era bom é o porque eu nasci